Aleluia. Ori alabassurianta rabalabasu. Iribadalabachu diriri clantarianta rabalabachu diriri clantarabalaia. Em tuas mãos nós colocamos as nossas vidas, Senhor. Colocamos diante de ti tudo que temos, tudo que somos. Colocamos na tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido esses dias e esses anos que estamos juntos, maravilhoso em nosso meio, operando poderosamente. Eu lhe peço que o Senhor visite então esta igreja nessa manhã como nunca visitou, de uma maneira ímpar, de uma maneira diferente nessa manhã. Que essa pessoa tenha experiências maiores contigo nessa manhã. Oh, aleluia, 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 porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, sabemos que todos os domingos nós podemos ter momentos melhores do que o anterior. Cada Santa Ceia deve ser melhor do que a anterior. Cada momento que se passa na tua presença devem ser momentos de experiências especiais, tremendas, porque o Senhor vive. O Senhor não ficou morto, o Senhor reviveu. Orienta labaci, oriclanta rabalabachu, clanto orienta rabalabachu. Aleluia, 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 aleluia. Nós não teríamos nada disso se o Senhor não tivesse ressuscitado, mas o Senhor ressuscitou. Oriclanta rabalabachu, clanto de badalabachu. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos ver, ó Deus, todos os sonhos que o Senhor preparou para a gente se realizando. Nós queremos, Pai, colocar a nossa vida e o nosso coração todo para te buscar. A nossa vida totalmente em tuas mãos. O Senhor está olhando para essa terra e a tua palavra diz que o Senhor será com os fiéis dessa terra, que os seus olhos estão procurando esses fiéis. E eu lhe peço, Pai, ache em nosso meio esses fiéis da terra. Aleluia, 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 glória, 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 glória. Orere cantore da labaxere de cantore de cantará la balabachuriri e de cantori balabachuriri de cantarabalaias. Louvado seja o teu nome e engrandecido. Visita os corações de todos. Oh, aleluia. Mais uma vez você vai cantar porque Ele vive. Adore o Senhor. Ele vive. Aleluias, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Sempre terá esperança porque Ele vive. Porque Ele. Lance fora todo medo. Temor não há. Temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Está. Aleluias. Nas mãos Do meu. Pode aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluias. E Deus tremendo, hein? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Esse é o dia que o Senhor nos fez. alegremos-nos, regozijemos-nos, esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos, esse é o dia que o Senhor nos fez. Bom dia, meu irmão. Agora sim, bom dia. Amém. Agora eu fiquei feliz. Pode sentar em nome de Jesus.
Oi? Seu sobrinho, qual é o nome dele? Alexandre. Estenda a mão para mim aqui. Clóvis, Pai, nós oramos pelo Alexandre e pelo Clóvis. O Senhor conhece a gente até do sentar, no caminhar, por trás e por diante, o Senhor nos cerca, é o que disse o salmista. Eu lhe peço, vai até o Alexandre, vai até o Clóvis agora, visita-os em nome de Jesus, Pai, e eu faço cair por terra todo mal que tenta atingir, atacar a vida deles. Eu repreendo esses males e digo que esses males sumam agora, desapareçam, vão embora, em nome de Jesus. Pai, assim como os anjos serviram a Jesus, depois que ele venceu a tentação do deserto, depois de vencer a terceira tentação que Satanás pratica contra ele, assim também eu declaro que o Alexandre e o Clóvis estão vencendo essa batalha, e estão agora recebendo seus anjos para servi-los em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, amém e amém. Pode aplaudir a Jesus. Amém, pessoal? Bom, agora eu queria voltar em Gênesis 42 com vocês. Agora silêncio total, desliga celular, bota no modo avião, helicóptero, jato, mas não deixa tocar, né, irmão? É porque tem celular que diz que coloca no modo avião, mas continua fazendo barulho, então coloca no modo helicóptero, pronto. O importante é não fazer barulho agora, é meditar em nome de Jesus. Eu queria falar sobre algumas feridas, não sobre algumas feridas, mas sobre feridas propriamente, porque a gente às vezes vai carregando feridas e a gente não percebe. A gente vai se magoando ao longo dos anos da nossa vida, a gente vai sendo machucado, vai se magoando, ou às vezes até a gente mesmo cria situações que nos machucam depois, e às vezes a gente vai deixando essas coisas para trás. A gente vai levando, a gente é de Deus, a gente é brasileiro, acostumado a sofrer, a gente vai levando as coisas, só que a gente não vai resolvendo. A gente vai levando, mas vai deixando as coisas para trás, e de vez em quando essas feridas querem machucar a gente novamente. De vez em quando algumas pessoas estão deixando até de realizar seus sonhos, porque essas feridas ainda machucam tanto, e são coisas antigas, já deveria até ter deixado para trás, mas não foi sarado, só foi escondido a coisa, foi maquiado, mas não foi sarado de verdade. A gente precisa sarar essas feridas, irmãos. Amém, pessoal? Senão você vai viver aí sofrendo, e a gente precisa sarar essas feridas. Bom, em Gênesis 42, o José então já foi vendido, já foi preso, já decifrou o sonho do faraó, ele agora já é governador do Egito, o homem agora é o bambambam, está mandando no Egito, abaixo do presidente do Egito, o faraó no caso, é ele que manda. Ele agora é um homem de mais de 30 anos, foi vendido com 17, e ele está agora, bem, podíamos dizer, né? Porque agora ele está controlando, governando um país que era na época o país mais poderoso, o Egito, e ele está governando. Então é bom lembrar, né? É bom você lembrar que ele chega diante do faraó ainda como prisioneiro, e naquele mesmo dia o faraó vai colocar ele como governador. Você vê a capacidade que o nosso Deus tem de virar a sua vida da noite para o dia, fazendo com que você se torne uma bênção. Até você que hoje acha que não é uma bênção, Deus pode virar isso da noite para o dia, e a coisa acontece. Porque o José, quando ele chega diante do faraó, ele chega como prisioneiro, o hebreu que está na prisão, mas que sabia decifrar sonho. E aí quando ele chega e ele decifra o sonho, fala com o faraó então vai colocá-lo como governador do Egito, um superintendente, um primeiro-ministro do Egito, e abaixo de faraó quem mandava no Egito era ele. No mesmo dia então a vida dele vira completamente. Ele sai da pobreza e da prisão para virar governador, um homem rico, governador do Egito,
E o faraó falou: abaixo de mim quem manda é ele. Todo mundo que vinha até o faraó falou: não, fala com José, eu não quero me meter nisso mais, quem manda no meu país é José. O José realmente se tornou um grande governador, fez tudo de acordo com a visão que Deus deu para ele do sonho do faraó, e se transformou num grande governador, num homem muito, muito, muito respeitado por todos que iam até o Egito, e por todos os egípcios também, que deviam se prostrar sempre que ele passasse. A coisa foi bem bonita, né? A maneira como Deus exaltou o José. Bom, Gênesis 42, logo no versículo 1, vai dizer o seguinte: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então a situação era grave, sim ou não? Muito, né? Muito grave. Não tinha comida mais. Não tinha comida mais. E a situação, pelo que o Jacó, tudo bem que ele pode até ter exagerado na palavra, mas ele fala: se a gente não comprar trigo, a gente vai morrer. A terra não está dando nada, está amaldiçoada aí. Eles estão agora naquele período de 7 anos. Lembra? O primeiro 7 anos de fartura, segundo 7 anos, segundo período, que é os outros 7 anos, são 14 no total, os últimos 7 anos de dificuldade, de muita escassez. E ele entende que ele vai morrer se não comer. E ele fala: então vai no Egito, porque chegou para mim aqui que lá no Egito tem, é o único lugar que tinha, porque o José, sabendo dessa informação, ele foi e guardou. Durante a fartura ele guardou muito trigo, ele guardou, e agora todo mundo ia até o Egito. O Egito estava enriquecendo aos montes, né? E estava aumentou o seu poder, digamos assim, e o José era responsável por esse aumento de poder do Egito. Só que o Jacó não sabia, porque para o Jacó, o filho dele tinha sido morto como? Quem lembra? Devorado por uma besta fera. Devorado. Para o José, os irmãos sabiam que ele tinha sido vendido como escravo, mas para os irmãos até como escravo ele já estava morto, porque escravo morria rápido, não durava muito, né? Eles não tinham ideia do sucesso que o José teve no Egito. Também já achavam que o José estava morto, mas o Jacó tinha certeza que o filho estava morto. Entendeu? Então ninguém imaginava que José estava lá. E ele fala: vai lá e compra, senão a gente vai morrer. Pegou os 11 e ele vai mandar só 10. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque ele dizia o que, irmãos? Para que lhe não suceda. Vocês estão devagar demais hoje, misericórdia. Deus me defenda. O que ele falou? Vamos lá, pessoal, leia aí na Bíblia. Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Bota esse pulmão para funcionar. Deus me defenda. Um monte de gatinho miando. Jesus de Nazaré, o que houve com vocês? Hoje é Santa Ceia, pessoal, vamos levantar isso aí. Amém? Vamos se alegrar. Hoje é Santa Ceia do Senhor, é dia de cear com o Senhor, não é dia de vir para a casa de Deus miando igual gato, não. Diga amém. Glória a Deus. E é dia bom, porque você vai aprender hoje coisa forte aqui agora. Qual é o desastre que o Jacó está falando? O que aconteceu com José. Quando a Bíblia fala que o Benjamim era irmão do José, eles eram irmãos dos outros 10, eram 12 no total, mas o José e o Benjamim eram da mesma mãe. Por isso ele está falando irmão do José. E o Benjamim é o mais novinho. Foi quando o Benjamim nasce que a mãe vai morrer, certo? Então, tá. O Jacó, ele está dizendo: eu não quero que o meu filho mais novo, abaixo do José, que é o único que sobrou, que veio de Raquel, a mulher que eu amo, porque o José morreu devorado, também enfrente um desastre. Ou seja, também seja devorado ou morto de alguma forma, e eu perco o único filho que eu tenho com a mulher que eu amo, que é Raquel, que já morreu. Entende? Então,
o Jacó está com uma ferida aberta dentro dele há quase 30 anos. Porque já se passaram mais de 20 anos que o José supostamente morreu devorado por feras. Entendeu? E ele aceita aquilo que os seus filhos falam, que o Jacó havia morrido, até porque eles levaram a roupa do Jacó toda ensanguentada para provar para ele, como prova, né, de que o Jacó teria sido devorado. Ele acha então que o filho morreu e ele se apega ao Benjamim, porque agora o único filho que ele tem com a mulher que ele verdadeiramente amava, que era Raquel, que vivo era o Benjamim. E ele agora, quase 30 anos depois, ele ainda não consegue liberar o Benjamim. O Benjamim não é mais uma criancinha, já é um homem feito, mas ele está com essa ferida aberta dentro dele há quase 30 anos, e ele então grudou no Benjamim de uma tal maneira que ele não está conseguindo liberar o Benjamim para que ele seja homem, para que ele cresça. Dá para identificar isso na vida de algumas pessoas? Sim ou não? Que hoje estão com feridas abertas e não querem casar, porque a ferida que foi gerado com seus pais, com o casamento dos seus pais, casamento às vezes até fracassado, derrotado, e a pessoa agora tem medo do casamento, porque a ferida está aberta. Filhos que os pais não conseguem soltar, não conseguem liberar, não conseguem fazer o filho crescer. E a gente vê às vezes meninos ou meninas com 20, 30 anos que não tem nenhuma perspectiva de futuro, porque os pais sufocaram, porque tem dificuldade de liberar para a pessoa crescer, não consegue ver os seus filhos passarem por aflições, por angústias, e grudam nele de uma tal maneira. E às vezes os pais estão fazendo isso com seus filhos porque tem feridas antigas lá dentro, e aí a pessoa acha que vai acontecer com o filho o que aconteceu com ele, com ela. Está dando para entender como? E eu quero que você entenda isso hoje. Quero que você saia daqui entendendo isso hoje. As feridas antigas, você pode falar isso comigo? As feridas antigas vão me impedir de realizar os sonhos de Deus na minha vida. Feridas antigas. Essas feridas que você tem carregado. Pastor, mas eu fui traída. É por isso que eu tenho essa dificuldade. Não. Agora você é serva de Deus. Você tem que enfrentar essas batalhas que você tem passado aí. Eu sei que tem feridas que são novas. Amém, Jesus? Mas agora você tem Jesus para tratar as novas. O problema é as antigas. Eu lembro a minha mainha, eu chamava ela de mainha, né? Antes dela falecer, uns 2 ou 3 anos antes, eu conversando com ela, eu vi na conversa que ela tinha mágoa do pai dela ainda. Ela sofreu muito na mão daquele pai. Ela e as irmãs sofreram muito na mão daquele pai, senhor de engenho, lá em Recife, Durão. Falei, senta aí. Quem fala agora é pastor, não é filho. Senta aí, agora a senhora é ovelha, quem manda sou eu aqui agora, não é a senhora não. Amém, Jesus? Tive que falar sério com ela. Só tem que tirar essa mágoa do coração. Só está correndo um risco de perder até a sua salvação, porque o seu coração está cheio de feridas antigas. E olha, muito antiga. Mas muito antiga. Já tinha morrido há muitos anos esse pai. No caso, o meu avô, né? Que eu nem conheci. Entendeu? E ela ainda tinha essa coisa de mudar até a feição quando falava do cabra. Entendeu isso? Aí eu tive que falar como pastor com ela. A senhora precisa liberar. Foi difícil, irmão. Foi difícil. Porque se você carrega essa ferida por muito tempo, você tem razão para carregar essa ferida por muito tempo. Alguma coisa aconteceu na sua vida e foi grave. E aí você pode tentar a ciência, você pode tentar os remédios, mas isso não vai resolver, isso vai maquiar a coisa, porque uma ferida como essa, só Deus pode resolver, porque é na sua alma a coisa. Você está carregando há anos essa ferida, essa mágoa de alguém, esse machucado, e isso está refletindo no tempo presente.
e vai refletir no seu futuro. Amém, irmãos? Se você entende presente e futuro, ontem foi sábado, né? Então, se eu for pensar como ontem, hoje já é um dia futuro. Agora é presente, mas ontem, vendo pela ótica de ontem, hoje já seria um dia futuro. Então tem gente que está carregando essa ferida antiga diariamente, e sempre aquilo já está começando a afetar o seu caráter, a afetar a sua saúde mental, psicológica, física, e você acha que não tem saída para você. Mas por que não tem saída? Porque essa ferida está aberta, ela precisa ser fechada. Já se passaram mais de 20 anos que supostamente o José morreu. Quase 30 anos se passaram aqui. Que na verdade mais de 30, né? Porque se você for ver, quase 30. São 13 anos até o José se tornar governador do Egito, depois que ele sai de perto dos irmãos. Só aí são 13 anos. Não, mais de 30. Não, peraí. Quase 30. Tá certo, eu estou certo, quase 30. Porque depois tem 7 anos de fartura. Então, 13 com 7, 20. E depois, agora, eles já estão nos 7 anos de escassez. É isso aí, quase 30 anos. 20 e tantos anos. Amém, pessoal? Quase 27, porque ainda não terminou o tempo, os 7 anos. São quase 27 anos. O que eu quero que você entenda? O Benjamim, então, já tem mais de 27 anos. Já tem até mais de 30 anos, na verdade. Mas o Jacó, ele está com essa ferida tão forte, tão aberta ainda nele, na alma dele, que ele está segurando o Benjamim ali, ó, como se fosse um caroto. Não, é um homem feito já. Não vai sair de perto de mim não. Vocês 10 vão lá comprar. Esse fica aqui porque pode acontecer um desastre igual aconteceu com meu filho José. O Jacó está bem? Quase 30 anos depois, o Jacó está bem? Está mal. E é um servo de Deus, é um patriarca. Não dá para você falar mal de um patriarca. Deus não escolheu ele à toa. Amém, pessoal? Mas mesmo assim ele está com essa ferida aberta. Então eu preciso tratar essa ferida aberta, e você precisa tratar sua ferida aberta. Essa ferida antiga, que você agora já é de Jesus Cristo, mas quando lembra daquela pessoa, seu coração treme, suas carnes tremem. Você começa só em pensar que no futuro um filho seu pode passar o que você passou, você já tem depressão, já tem crise de ansiedade, porque você, toda vez que pensa no futuro, o diabo leva você lá para o passado. Você está pensando no futuro, mas o diabo leva você lá para o passado, e você pensa assim: pô, como que eu vou conseguir isso? Como que o meu filho e minha filha vão conseguir isso, se lá atrás aconteceu aquilo? Será que não vai acontecer a mesma coisa? Não vai, porque agora Deus é contigo, e se Deus é por nós, estou falando que vocês estão devagar hoje, se Deus é por nós, isso, bota lá no alto, o diabo tem que ouvir. Amém, Jesus? A gente tem que começar, para ir para frente, começar a resolver o que ficou para trás, colocar isso diante de Deus. Que medo é esse de avançar? Que medo é esse de liberar o Benjamim? Por que o Jacó ainda tinha tanto medo de que acontecesse um desastre com o Benjamim? Depois de tantos anos. Irmãos, eu não estou desprezando a dor de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Não estou desprezando a dor de ninguém. Só estou dizendo que tem que ser tratado. Porque senão você vai ficar tentando resolver essa situação pela ciência, pela medicina, vai se entupir de remédios e não vai resolver. Não vai resolver. Vai maquiar. Vai melhorar. Eu já escutei muita gente falar para mim: enquanto eu estou tomando um remédio, eu estou bem. Se eu parar, a coisa desanda. Aí começa a pessoa a ficar nervosa, agitada, depressiva, opressiva. Volta tudo. Por quê? A ferida está aberta. Eu te provo que a medicina não resolve isso. Eu te provo que o remédio não resolve isso. A Bíblia fala disso, pastor? Fala.
Que isso, pastor? Medicina e remédio? Tá bom, vamos lá. Jeremias capítulo 30. Prepara para mim a nova Bíblia Viva de Jeremias capítulo 30, versículo 12. Tem coisa, irmão, tem coisa. A medicina é muito boa. Os médicos, poxa, é um dos profissionais que eu mais respeito. Uma das profissões, né, que eu mais respeito são os médicos. Mas tem coisa que eles não conseguem, irmão. Não tem jeito. Só Deus pode. Só que Deus só vai conseguir fazer se você entender que você precisa permitir que Deus faça essa obra. Tudo vai sempre voltar para a sua relação com Deus, para como está a sua relação com Deus. Tudo vai sempre voltar para Ele, sempre. E a gente precisa melhorar nosso relacionamento com Deus. Não fanatizar, melhorar. Minha relação com a palavra de Deus tem que ser muito limpa, muito sincera. Amém, Jesus? Para que Ele possa entrar, cicatrizar as feridas e poder então operar e ter liberdade para operar na nossa vida. Jeremias capítulo 30, versículo 12 diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, tá? Teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possas ser curado. Não tens remédios, nem emplasto. Olha a nova Bíblia Viva na tela, como é que está. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave, é uma doença incurável, uma ferida muito profunda. Você tem que pensar agora: tem alguma ferida muito profunda na sua vida? Talvez a coisa lá de trás, quando você era criança. Ah, pastor, então eu tenho que ir num profissional para voltar para o ventre da minha mãe para curar. Bom, você que está dizendo isso, porque eu não vejo dessa forma. Sinceramente, com todo respeito aos profissionais, eu não vejo dessa forma. Ele vai dizer aqui, ó, uma ferida muito profunda. Agora olha o versículo 13, na nova Bíblia Viva. 13. Versículo 13. Não há quem seja capaz de mudar a sua situação. Não há. Não há médico e nem remédio que cure a sua. Não há. Amém? Por isso que eu gosto dessa versão, a nova Bíblia Viva de Portugal. É boa. Ela abre bastante entendimento. Não há quem cure. Não há médico nem remédio, não há medicina. Ah, mas quando eu estou indo lá, eu me sinto bem. Sente, mas pode reparar, tem que voltar toda hora. Quando eu tomo aquele remédio, eu me sinto melhor. Tudo bem, eu entendo. Mas pode ver, para durante o mês e você vai ver se não volta. Então, está resolvendo? Está curando a ferida profunda? Não está curando. Está só te dando um alívio daquilo que você tem passado. Por que Deus tem condição de fazer isso? Porque Jesus, ele consegue ir lá e cicatrizar a sua ferida. Amém, Jesus? Ele realmente resolve, ele cura. Só que a gente às vezes deposita a nossa confiança mais nos remédios e na medicina do que na palavra de Deus. Então, se a palavra diz que pelas feridas de Jesus eu já fui curado, eu deveria declarar como servo dele que pelas feridas dele lá na cruz eu já fui sarado. Mas a gente abre a boca e fala que está doente o tempo todo, e fala que esse mal é muito forte, eu não posso suportar, é maior do que eu não consigo resolver essa situação. Essa ferida está lá atrás e Jesus não consegue cicatrizar, porque a gente não deixa Jesus chegar até ela. A gente prefere tratar de outra maneira, com coisas paliativas, que até te dá um alívio, até melhora, mas não vai até o âmago do problema. Não vai lá. Caramba, o âmago do problema, onde eu tirei essa frase? Amém, pessoal? Mas está certa, tá ou não está, Vitor? Essa frase está certa, não está, Bárbara? Está certa, né? Mas é bonito, né? No âmago do problema. E ainda fiz assim ainda, né? Parecendo até um
Parece até que agora que eu vi, na vida assim ainda, né? Ei, que é isso, irmão? Tô parecendo aqueles filósofos dos tempos antigos. Que é isso? Só pode contrair um pouquinho, porque está de manhã para você não dormir na cadeira. Diga amém, Jesus. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Faz o seguinte, ô Brian, coloca o versículo 17 ainda na mesma versão. Versículo 17. Aqui Deus está falando que não há quem possa mudar essa situação. Não há médico, não há remédio que cure a sua ferida antiga, que está lá aberta. Mas olha o que ele fala no versículo 17: eu farei cicatrizar e curar as suas. Eu farei. Ele cura, ele cicatriza, ele acaba com essa ferida. Ele não vai fazer você, se eu parei agora voltou a ferida. Não, está curado, está cicatrizado. Não tem essas coisas, foi abusado pelo pai, pelo tio, e agora eu ando desse jeito, e eu tenho medo de liberar minha filha para a faculdade, eu tenho medo de mandar meu filho fazer um intercâmbio em outro país, eu não deixo meus filhos crescerem. Meu filho agora arrumou um emprego bom, mas é no estado lá no outro lado, lá para o Nordeste lá, eu não posso deixar meu filho, tem que ficar na barra da minha saia, porque olha o que aconteceu comigo, vai acontecer com meu filho. Não, você tem um Deus, amém? Que está dizendo para você que a medicina pode te dar um paliativo. Situações e situações, logicamente, né? Mas tem essa chaga, essa ferida aberta. A medicina pode te dar um paliativo, os remédios podem ser esse paliativo, mas Deus, Ele cicatriza e Ele cura. Amém, Jesus? Ele está dizendo, ninguém pode fazer isso, só eu que posso. Só que a gente confia mais no homem do que em Deus, na ciência do que em Deus. E eu não estou criticando a ciência, não estou criticando o médico, nada, pelo contrário, tem todo o meu respeito. Amém, Jesus? Eu estou dizendo que tem situações, e a ferida na alma é uma delas. Tem situações que somente Jesus vai curar. É mais ou menos quando uma pessoa está viciada e tem uma dependência química, e a pessoa fala assim, vai lá para poder ser curado, e a pessoa, estou curado, eu não uso mais drogas, mas vive tomando remédio o tempo todo para não usar droga, porque se parar de tomar um remédio e ficar nervoso, vai voltar para as drogas. Então largou uma droga e está tomando outra. Mas quando uma pessoa viciada chega diante de Jesus Cristo, Ele cicatriza a ferida de uma tal maneira que a pessoa perde a vontade de fumar, de beber, de cheirar, sei lá mais será que são as drogas, e aquilo sai do organismo da pessoa, uma coisa que a ciência não pode explicar. Como que a ciência vai explicar? Se você tem que se desintoxicar, você tem que fazer um monte de processo, e de repente a pessoa aceita Jesus com 40 anos fumando, aceita Jesus, toma nojo do cigarro, e não tem que desintoxicar coisa nenhuma, e não fica dependendo de botar um monte de coisinha no ombro, para poder ficar, não, nada disso, é simplesmente uma libertação. Amém, Jesus? Ele está dizendo, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. O Jacó, ele estava ferido pela morte do filho que ele amava, o José, suposta morte. Ele achava que realmente ele tinha sido devorado por feras. Quase 30 anos depois, ele tem um filho que já é um marmanjão, um homem feito, e que ele grudou aqui e não deixava sair de perto dele. Tratava ele como um bebezinho. Como um bebezinho. Você vê homens hoje de 50 anos, irmãos. Meu Deus do céu, a mãe vem me pedir oração, fala assim, pastor, ora pelo meu filhinho. Poxa, ele está muito mal. Fica no sofá lá deitado, lá está mal para dedéu. Tá bom, eu vou orar. Quantos anos seu filhinho tem? 47. Tá de brincadeira, irmão? 47. Não, sabe? Não deixou o cara seguir, desenvolver. Está com 47, com a mente de 17, parece adolescente, fica saindo pelas ruas e se enchendo de cachaça. 47 anos, vai trabalhar, fica sentado nas calçadas pegando solzinho, fica pelas praças jogando dominó, bebendo cachaça, fica pela rua, porque as pessoas não estão conseguindo sarar suas feridas.
Então, o que está ditando a regra na vida daquela pessoa foi o que aconteceu com ela lá atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Todo mundo é atacado por isso. Você acha que não tem coisas que eu fiz e passei na época de 8, 10, 12, 13, 14, 15 anos, que de vez em quando o diabo não tenta trazer de volta? Volta e meia isso acontece. Volta e meia eu lembro de situações, e aí eu fico lembrando daquilo, eu tenho que repreender aquele mal, eu tenho que repreender aquilo, falar, não, acabou, isso acabou, amém Jesus, isso ficou para trás, o Senhor cicatrizou essa ferida, não vai abrir novamente não. Era a velha criatura, era o homem do passado, era só um garoto. Foram falhas, erros que a gente cometeu, coisas que às vezes você está carregando e está sendo pesado servir a Deus. Você não está conseguindo nem servir a Deus direito, porque toda vez que você vai avançar, o diabo pega você e puxa você lá para trás. É como se você voltasse no tempo. Eu realmente não posso, porque lá atrás aconteceu isso comigo, e a pessoa começa a ter medo, depressão, opressão, ansiedade, pânico, e vamos lá, psiquiatra, e psicólogo, e remédio, e psiquiatra, psicólogo, e remédio, e a vida não vai para frente. Tem gente que está nessa gangorra há uns 10 anos, 15 anos, e a pessoa não entendeu, ela não está saindo do lugar, ela vai e volta, e não sai do lugar, é a mesma coisa. Por quê? Porque são paliativos. Deus está falando, não tem médico e não tem remédio. Agora no 17 ele fala, eu vou cicatrizar essa ferida, eu vou curar. O que você tem que fazer? Se render completamente. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, antes da gente fechar hoje. E ter aquele conceito de igreja. Porque Deus colocou uma coisa no meu coração com essa mensagem, irmãos. Eu sou uma igreja dentro da igreja. Isso Deus colocou no meu coração. O negócio é que a gente não está sendo uma igreja dentro da igreja. A gente nem está agindo como igreja. Alguns estão na igreja, mas não estão se comportando como igreja. Eu preciso me comportar como igreja, mas continuar na igreja. Então é uma igreja dentro da igreja. Eu preciso congregar, eu preciso estar junto. Diga amém, Jesus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Tem um versículo conhecido nosso aqui. Pastor, quando eu olho lá para trás e vejo que eu passei, isso me afeta até hoje. Hebreus capítulo 10. E consideramos, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando quanto mais o tempo passa, mais vai chegando o dia da volta de Cristo, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que congregar. Temos que estar firme na igreja. Então eu sou igreja de Cristo, mas tenho que estar dentro da igreja. É aqui, nessa congregação, não nessa especificamente, na congregação de Cristo que eu estou falando, né? Não é que a nossa igreja é melhor, é a mais certa, é a única correta, não é nada disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando assim, é nisso aqui, com o congregar, que você vai encontrar os meios para que Deus possa cicatrizar e curar qualquer ferida antiga sua. Quem não congrega não vai conseguir curar feridas. Amém, Jesus? Por isso é a igreja dentro da igreja. Eu sou uma igreja que tenho que congregar na igreja.
Então eu sou uma igreja que tem que ter comunhão com a minha igreja. Tem gente que não tem comunhão com a igreja. A pessoa vai até a igreja, ela só frequenta a igreja, ela não tem comunhão com a igreja. Tem que ter comunhão com a igreja. A minha igreja é essa. Eu vejo às vezes jovens assim. Eu conheci uma jovem que é assim, e ela é de uma outra denominação. Ela até namora um jovem da nossa denominação. Até falei com eles dois. Eu falei, vocês quando casarem vão ter que decidir, hein? Então, vai decidindo logo antes para não dar BO depois, né? Depois que casar, um vai querer puxar um outro para outra igreja lá, porque enquanto é namorado, ele frequenta a igreja dela e ela frequenta a igreja dele, que é uma igreja nossa. E fica aí um lá, outro cá. Só que ela é muito enraizada na igreja dela. A menina, eu conheci os dois, ele eu já conhecia. E você vê nela falando que ela congrega, sabe? É aquela menina que tem prazer de falar da igreja dela. Então eu estou achando que esse rapaz vai terminar indo para lá. Por quê? Porque ela tem raiz. E isso é bonito, irmão. Isso é bonito. É isso que faz com que Deus consiga cicatrizar e curar suas feridas. Porque tem gente que não tem raiz. Então, se alguém esbarrar no seu carro, você vai sair da igreja. Você não tem raiz nenhuma. Você não é uma igreja congregando na igreja. Tudo te tira da igreja. Tudo faz você sair da sua igreja. Você ainda não se encaixou dentro da igreja. Você não tem aquela raiz, aquela coisa firme de congregar na sua igreja. Então, você se sente bem em qualquer igreja, ou você vai dizer, como alguns dizem, não, é a igreja, é Jesus. E nessa de não é a igreja, é Jesus Cristo, as pessoas estão sem congregar. Elas não estão se firmando numa congregação. Então elas vão deixando as congregações, conforme os problemas vão surgindo, conforme os problemas vão aparecendo, elas vão deixando as congregações. Então eu sou uma igreja, mas não estou dentro da igreja. Eu não tenho raiz com aquela igreja. E quando eu ouvi essa jovem falando da igreja dela, você vê os olhos brilhando. Você vê uma coisa bonita que está acontecendo na vida de uma jovem. Ela se sente bem naquela igreja. Ela gosta da igreja dela. Ela é uma igreja dentro da igreja. Não é uma fé volúvel, não é uma fé fraca, que qualquer coisinha, não, vamos para outro lugar, porque não gostei do que falou, não gostei dessa pregação porque bateu em mim. Bateu, então deixa o Espírito Santo bater. É melhor o Espírito Santo bater do que outro espírito, irmão, te garanto isso. Porque a ferida que ele faz é para sarar você. Fira-me o justo, diz a Bíblia, fira-me o justo. Vai ser como um óleo na minha cabeça isso aí. Entende? Então quando é o Espírito de Deus que está e te dá aquela lambada, pode ter certeza que é para cicatrizar. Lembra as feridas antigas? De antigamente? Que para cicatrizar doía, aqueles remédios que doíam, aqueles metiolate vermelho, né? O branco, minha mãe nem pegava no branco, era só o vermelhão, aquele que ardia bastante. Mas não resolvia, irmão? Resolvia. Esse é o nosso Deus, amém? Só que a pessoa, ela está sendo ensinada, está sendo plantada no coração, e alguns estão aceitando, de que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a igreja que eu frequento, só tem a ver com a palavra, com Jesus. Com a igreja não tem, mas tem. Deus criou isso aqui, uma congregação, não foi à toa. É aqui que ele vai poder operar, é aqui que ele vai ter liberdade de entrar, é aqui que ele vai visitar lá atrás, onde você teve suas lutas, suas adversidades, e ainda não cicatrizou, e está afetando o seu presente, e está afetando o seu futuro. Amém, Jesus? Amanhã já é futuro, presente é agora, certo? Então, tem gente que já está como é que eu vou dizer? Nesse processo, nesse círculo vicioso, já há um tempo. A pessoa ela quer resolver os seus problemas interiores, suas marcas, suas feridas antigas, e ela está tentando resolver. Não é de hoje, e a coisa não vai. Aí Deus vem e fala em Jeremias 30: não tem médico e nem remédio, mas eu posso cicatrizar e curar.
Esse tipo de situação só eu posso fazer, senão você vai ficar nesse círculo. Se eu fui lá e estou tomando os remédios que aquele profissional passou, eu me sinto bem, pastor. Mas se eu parei, meu Deus do céu, caramba, eu sou capaz de até de esganar uma pessoa. Opa, peraí, você muda completamente. Então não está resolvendo. Os anos estão passando e você é a mesma pessoa. Está sendo maquiado por remédios e por coisas paliativas que não estão resolvendo. E Deus está falando: eu quero cicatrizar a sua ferida antiga. Eu quero fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa que se realiza. Pastor, o que isso tem a ver com os sonhos que a gente tem falado aqui? Tudo a ver, irmãos. Porque uma pessoa que tem feridas abertas, ela nunca se satisfaz. Eu coloquei aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui no meu esboço. Feridas antigas geram amargura, insatisfação, rancor, depressão, ansiedade, vai. É o que ferida antiga vai gerar. Então o que acontece? Você já deve ter conhecido alguém assim. Se eu comprar aquele carro, eu vou resolver meu problema, eu vou ficar em paz. A pessoa compra e ela continua igual, e um ano depois ela quer comprar outro já. Se eu tiver uma casa de praia, acabou meu problema. Poxa, eu todo final de semana eu vou para casa de praia, tomar um banho de mar, e minha vida vai ficar boa. Ela vai tomar banho de mar, ela vai ficar lá, e daqui a pouquinho de novo vai voltar para casa e vai estar quebrando tudo. Não vai resolver. Não é assim. Amém, Jesus? Por quê? Porque uma pessoa com feridas abertas, ela não se satisfaz. Nada satisfaz essa pessoa, a ferida está aberta. Então tem que cicatrizar. Então aí a pessoa começa a entrar em depressão, porque ela não entende. Que tristeza é essa? Se eu tenho tudo para ser feliz, que tristeza é essa que eu sinto? Que vazio é esse que eu sinto? Que coisa é essa que bate no meu peito, que aperta o meu peito desse jeito? Se eu não tenho razão para ser assim. Mas é uma ferida que a pessoa não deixou cicatrizar, e ela está encontrando subterfúgios para poder então viver com aquela situação. Mas não tem que viver com aquela situação. Deus falou que pode cicatrizar e curar. Vamos lá, Romanos 12. Volta um pouquinho só aí, rapidinho. Quem está entendendo até aqui? Então o Jacó está bem? Quase 30 anos depois da suposta morte do filho. Mas para ele era real. Para ele era real. Para ele era real. Para ele o bicho tinha devorado o filho dele. Só que aquilo marcou, feriu o Jacó de uma tal maneira que 30 anos depois ele está com o marmanjão do lado dele, tratando o marmanjão como criancinha. Não vou deixar meu filho mais novo ir não. Mas meu filho mais novo já tem mais de 30 anos. Não vou deixar meu filho mais novo ir não, porque sabe como é que é? Vai que acontece uma catástrofe também. E ele também é devorado. Não, ele fica aqui. Vocês 10 podem ir. Era o único que tinha sobrado da Raquel, que ele amava. Então ele se grudou, coitado do Benjamim. Amém, Jesus? Quer dizer, eu vejo isso hoje, eu vejo aí, homem. Irmãos, a coisa é séria, hein? Romanos 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é congregação. Entendeu? É quando você está fazendo parte de uma coisa, parte de uma igreja. Você é um. Então você não
vai ser muito difícil de tirar daquela igreja que você ama. Vai ser muito difícil de tirar daquela igreja que você nasceu. Vai ser muito difícil de tirar daquela igreja que você foi batizado. Vai ser muito difícil de tirar daquela igreja que você se sentiu bem com Deus. Você não vai medir esforços para continuar naquela igreja. Você não vai medir esforços para continuar naquele local, naquela congregação, porque Deus te deu aquela congregação e você se sente congregado ali. Você é uma igreja dentro de uma igreja. Você se sente tão bem, o pastor vem, o pastor vai, outro pastor vem, outro pastor vai, outro pastor vem, outro pastor vai, mas você fala assim, não, aqui é meu lugar, é Jesus e a minha igreja, amém, Jesus? E não tem essa história de ficar atrás de pastor, o pastor foi para onde agora? O pastor foi lá para Recife, vou vender tudo e vou para Recife, nada disso. Não, o pastor foi para o Espírito Santo. O nome já é sugestivo, Espírito Santo, vamos vender tudo, vamos para lá. Não, nada disso. Eu quando fui para Nova Friburgo, um casal bateu lá, no domingo seguinte, Santa Ceia. Uma semana só de Nova Friburgo, o casal, eu entrei para pregar, estou vendo o casal e a filhinha assim, sentada. Aí fizeram assim para mim. Aí fiz o culto, no final, pastor, a gente veio visitar o Senhor, tem algum lugar bom para almoçar? Eu falei, tem, vamos almoçar aí, almoça com a gente aqui na igreja mesmo. Saíram lá de Maricá, para ir lá para Nova Friburgo, né? Para me visitar lá, então aí almoçou com a gente, era um casal que Deus prosperou muito, que conseguiu abrir uma loja de internet, na época de materiais de informática, do lado da igreja, chegou na igreja e prosperou demais, ele virou empresário, pequeno, mas um bom empresário, uma condição boa. E ele falou assim, pastor, eu vim aqui no Friburgo hoje, porque a gente vai já dar uma sondada em alguma loja, em alguma casa, porque a gente está vendendo tudo lá embaixo, a gente vai vir para cá. Eu falei assim, não vai não. Como assim? Falei, por que vocês vão vir para cá? Não, pastor, com o seu ministério minha vida mudou. Não foi no meu ministério, foi Deus que mudou você. O ministério é do missionário Soares, a igreja da graça não é meu, tá? E você não tem que me seguir não. E se amanhã depois eu sair daqui e vou para outro país, você vai atrás de mim? Outro estado você vai atrás de mim? Volta para lá, pode voltar. Pode voltar. Amo vocês, irmãos, em Cristo, como pastor e ovelha, mas pode voltar para lá. Não sou eu não, quem te abençoou foi Jesus Cristo. Falei sério com eles. E eles ficaram olhando para mim e voltaram. E entenderam. Amém? Eu não fui grosseiro não, mas eu mostrei para eles que estava errado. Não tem que ficar isso. Eu tenho que ser. Isso são pessoas que não entenderam, irmãos. Você está numa congregação. Você é um corpo que faz parte de outro corpo. O corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E eu estou ali agora. Diga amém, Jesus. Eu tenho que congregar. Isso faz cair por terra essa ideia aí de que servir a Jesus é o mais importante e eu não preciso ter uma igreja. Isso é conversa de Satanás, irmão. Do diabo mesmo. Não tem medo de falar. É conversa do diabo. Eu não preciso congregar. O que é isso? Aí as feridas ficam abertas. Essas feridas abertas estão impedindo você de realizar sonhos. Por quê? Porque até o sonho que você realiza não satisfaz você. Você vai ver que o José está passando por isso também, igual o pai. O José também está com ferida antiga, mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos nos Salmos 147, que eu quero te dar uma dica aqui para você cicatrizar as feridas antigas. Quem quer cicatrizar feridas antigas aí? Quer? Deixa eu te mostrar uma coisa básica aqui, que aliás eu já estou falando sobre isso, né? A igreja dentro da igreja, passar a respeitar a sua igreja, amar a sua igreja. Eu vou te falar, irmãos, tem gente que como é que fala? Ela parece ecumênica, né? Porque na segunda ela vai numa igreja, na quarta ela vai na outra, na quinta ela vai na outra e no domingo ela vai na dela. Tem. Aí você vê uma pessoa que cai pelo poder, uma pessoa que rodopia, uma pessoa que não sei o que. Ela tem todos os costumes de todas as igrejas, porque ela frequenta todas as igrejas. Ela não faz parte de um corpo. Ela tem costume de todas as igrejas. Aí ela quer que o pastor dela profetize para ela, só em olhar. Eu quase perdi um casal, eu já falei isso aqui. Essa mulher, ela lutou
lutou pelo marido, que era cachaceiro, que até queria me bater, ele queria, porque eu ia na rua pegar ele para levar ele para casa. O pessoal da rua até me defendeu uma vez, que ele quis me bater, porque o pessoal da rua via eu lutando, né? Levando ele para casa, ajudando eu e os obreiros, aquela irmã. Ele se converteu e depois ele passou a ir para a igreja sozinho, e ela não ia mais. Ficou uns dias sem aparecer, só ele sozinho. Eu falei, mas como é que pode? Depois de uma bênção dessa, o cara se converte, a mulher para de ir. Eu falei, que houve com a sua esposa, rapaz? Pastor, quarta-feira tinha uma vizinha toda hora chamando ela, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja. E ela foi. Quando ela chegou lá naquela igreja, pastor, tinha um costume que eu não entendi até hoje, mas eu não quis saber. Eu falei, não, eu me converti, larguei a cachaça, eu até me desfiz dos meus passarinhos, tinha uma garagem cheia de passarinhos, levei meus passarinhos para a mata e soltei, porque se eu sou livre, meus passarinhos também tinham que ser, eu realmente fui liberto, e eu não quero saber disso não, vou ficar na minha igreja. E ela começou a ir, pastor, e diz que, eu não sei que igreja é, nem procurei saber, não me importa. Aí, toda quarta-feira tinha 3 profetas e o pessoal fazia fila, e a pessoa chegava diante do profeta, o profeta olhava no olho e contava a história da pessoa. Olha, Deus está falando que você é isso, assim, fez isso assim, tem que fazer isso assim, não sei o que, assim, esse assim. E toda quarta-feira tinha aquelas filas para ir nos 3 profetas daquela igreja. Não sei que igreja é, também nem quero saber, e não tenho raiva de quem sabe. Amém, pessoal? E aí ela ficou vidrada naquilo ali. Aí agora ela queria que o homem revelasse a vida dela, e começou a sair da congregação dela. Falei, essa irmã vai se perder. Aí eu peguei ela. Falei, irmã, senta aqui, vamos conversar, vamos. Você está perdendo juízo? Você esqueceu o que Deus fez no seu marido? A revelação é pela palavra. É pela palavra. Não é, isso é adivinhação. A pessoa está adivinhando até a sua identidade. Isso é adivinhação, é a palavra. E aí peguei, ela pegou firme. Falou, não, pastor, eu já entendi, tem coisa aí que não está me fazendo bem, estou ficando perturbado, não consigo nem dormir. Quarta-feira tem que voltar toda hora, eu não consigo dormir. Eu estava em paz. Falei, pois é, perdeu a paz. Entendeu? Aí ela voltou e a gente fez o casamento deles. Não sei se você vai lembrar quando o missionário fez na Apoteose um casamento coletivo. Quem estava aí na igreja e lembra do casamento coletivo na Apoteose? Quem foi lá? Alguém casou nesse casamento lá? O senhor casou naquele casamento? Ah, que legal! 2 pessoas casaram nesse casamento. Não, são pessoas diferentes. 2 casaram, no caso, casaram nesse casamento. Glória a Deus. Esse casal casou lá. Casou lá. Eles não eram casados, né? Ficaram um tempo aí tentando casar, aí aproveitou o casamento coletivo. Aí me viram lá no palanque, lá junto com o missionário, né? Quando estava descendo assim, me esperaram, foram lá me abraçar. Falei, vocês como é? Não, estamos bem lá na igreja, pastor. Foi glória a Deus. Diga amém, Jesus. Então é isso, irmão. Deus quer cicatrizar essa ferida antiga para você então ser curado e não ficar dependendo de coisas paliativas que melhora, mas depois piora. E você vai ficar nessa gangorra, nesse como é que é o nome? Na roda gigante, né? Nessa roda, hora em cima, hora embaixo, o tempo todo. Então você não tem perspectiva de nada. Bom, Salmo 147, vamos lá. Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Legal, glória a Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Que bom. Louvar é a gente estar honrando a Deus que a gente louva. Tem que louvar bastante. Agora, versículo 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aqui eu fiquei meditando, fui pesquisar a Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NT, várias traduções, e voltei de novo na NBV. Essa tradução tem uma coisa comigo, que eu gosto muito dessa tradução, não é à toa. Ela tem uma coisa, quando eu leio essa tradução, abre entendimento. Coloca essa tradução para mim. E eu vou te falar o que Deus me
me revelou, digamos, me mostrou, né? O que eu entendi. Vamos lá. Aleluia, é maravilhoso cantar louvores ao nosso Deus, é bom e agradável louvá-lo. O Senhor constrói Jerusalém novamente. Ponto, para aí. Jerusalém representa a igreja de Cristo, certo? Jerusalém, Sião, é a igreja. Ele constrói a igreja dele, tá? E aí ele vai falar o que depois? O Senhor constrói Jerusalém novamente e reúne os israelitas espalhados por todo o mundo. Então ele reúne a igreja dentro da igreja. Ele construiu isso aqui. Ele construiu uma igreja, uma Jerusalém, cada um de vocês, cada um de nós. Quando você se converteu ao Evangelho, quando você aceitou Jesus como Salvador, você é Jerusalém para Ele. Você é onde Ele habita. Você é a casa de Deus. Você é a casa dEle. Só que você, como casa dEle, tem que habitar na casa dEle. É a igreja, você é a igreja dEle, dentro da igreja. Ele diz, eu construí Jerusalém novamente e eu reúno as minhas ovelhas, Israel, eu reúno em Jerusalém. Eu vou reunir. Então a minha igreja, onde eu habito, você tem que estar congregando na igreja, que é Jerusalém construída e edificada. Deus mostrou isso, eu falei, é assim que essa pessoa vai sarar a ferida dela. É assim que você vai sarar, curar a sua ferida, cicatrizar, e não continuar usando coisas que vão maquiar e vão fazer você parecer melhor, mas depois tudo volta. É assim, é entendendo que Deus construiu a igreja, Ele construiu você a partir do momento que você recebeu Ele, o Filho dEle como Salvador. O Senhor então entrou na sua vida e edificou você, tem edificado e vai continuar edificando, só que você tem que se juntar a Israel. É a igreja dentro da igreja. Por isso que a Bíblia manda orar pela paz em Jerusalém. Por isso que o Davi, ele dizia, alegrei-me, como me disseram, vamos aonde? O Davi, se ele estivesse triste, amargurado, chateado, com feridas, ele ia até a casa do Senhor e se alegrava na casa do Senhor, porque ele era a casa de Deus, e ele ia para a casa de Deus, e ele tinha alegria para ir para a casa de Deus, porque lá ele era curado, lá ele era sarado, lá ele recebia a palavra, lá ele conseguia ter alegria. Então aquela tristeza, aquela amargura saía, a alegria chegava, e ele era cicatrizado. Aí a gente começa a entender porque que ele falava isso no Salmo 122. Amém, pessoal? Ele falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é lá que eu vou cicatrizar minha ferida, é lá que eu vou me curar, é lá que o milagre vai acontecer na minha vida. Então eu preciso honrar a minha congregação. Eu preciso congregar, encontrar um lugar para congregar e levar a sério essa congregação. Eu preciso fazer parte. Eu preciso entender que eu sou um corpo que faz parte de um outro corpo. O meu corpo faz parte do corpo de Cristo. E eu estou ligado ao corpo de Cristo. Eu preciso entender isso. Diga amém, Jesus. E aí, não precisa de nada novo, é só aquilo ali. Aquilo ali começa a operar na sua vida de uma maneira tremenda. Diga graças a Deus. Mas olha o versículo 3, ainda na Nova Bíblia Viva. Só Ele devolve a alegria aos tristes de coração. E o que Ele faz? E cura as suas feridas. Só Ele. Jeremias está dizendo, não tem cura na medicina e nos remédios para esse tipo de ferida, não tem cura. Mas Jesus vem e fala no 17, ele cicatriza e ele cura. Não tem cura na medicina e não tem cura nos remédios para esse tipo de ferida, mas eu consigo visitar você, cicatrizar essa ferida que está aberta, essa ferida antiga que você está carregando, e que você é uma pessoa supostamente feliz, mas que de vez em quando alguma coisa toca naquela ferida e você começa a sentir a dor novamente.
E você começa a sentir aquilo tudo novamente. E aí você estava avançando tão bem, mas começa a parar e começa a recuar, porque alguma coisa ou alguém tocou naquela ferida antiga, e que você achava que já estava tudo tranquilo, mas de repente volta, e volta, e volta, e volta, e está sempre voltando, porque não foi cicatrizado, porque não foi curado de verdade. Então você está sempre voltando. De vez em quando você explode com ódio, com ira, com raiva, desejando mal, esquecendo que você é de Deus, perdendo sua identidade cristã, voltando a ser como antes. De vez em quando você explode com alguma coisa, e é coisa passada que não está sendo curada, coisa antiga que não está sendo curada. Entendeu? Precisa ser curada. Porque uma pessoa com a ferida aberta, ela pode até realizar sonho, mas não vai ficar satisfeita. Não vai ficar satisfeita. E isso eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Coloca na tela para mim Mateus 16, versículo 18. E você pode voltar em Gênesis 42 já, se quiser. Porque eu vou lá ler na tela só. Você é Pedro, Deus fala, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se eu sou uma igreja, eu sou a igreja de Cristo, Ele habita em mim, e eu estou dentro da igreja. Essas feridas mortais que o Jeremias falou, essa coisa infernal que pega um cristão e faz o cristão ficar depressivo, oprimido, faz o cristão até pensar se não era melhor morrer. Essa ferida vai ter força? Nem o inferno prevalece, irmão. Se eu sou a igreja, que habito dentro da igreja, nem o inferno vai prevalecer. Amém, Jesus? Ele construiu a igreja dele. Volta lá no início do versículo aí. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Vou construir, bota no normal, ARC, a minha tradução. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Construirei a ideia. Essa igreja aí é a ideia, né? Eu vou construir a ideia de que você com meu filho, você com Jesus, aceitando Jesus Cristo, você vai ser tão forte, que o inferno não vai prevalecer contra você. Então eu sou uma igreja, e eu preciso congregar numa igreja que me faz bem. Eu já falei para vocês, e não tem problema em falar isso. Se você não se sente bem comigo, ou na minha igreja, você precisa procurar outra igreja. E não sair para o mundo novamente. Eu aceitei Jesus, pastor. Vim aqui, mas não gostei do seu jeito. Não bateu. Tá bom, procura outra igreja da graça, ou até outra denominação. Eu não tenho problema nenhum em falar isso para você. Nenhum. Amém, Jesus? Porque você precisa encontrar a sua igreja. Encontrou? Pastor, é uma bênção. O Senhor fala. Esses dias uma irmã falou para mim, pastor, eu ia conversar com o senhor, mas o senhor contou minha história toda. A irmã está até aqui. Amém, Jesus? É bom que ela não me deixa mentir, né, irmã? Lembra que a senhora falou isso comigo? Foi quarta ou sexta-feira que a senhora falou isso comigo? Que eu contei a história todinha que a senhora estava passando. Acho que foi quarta-feira, né? Que eu falei sobre família. E a senhora comentou comigo algo na família que precisava. E ela falou assim, pastor do céu, meu Deus, o senhor contou tudo que eu estou passando nessa mensagem, o senhor falou para mim aqui. E eu não fiquei olhando para ela, olho no olho, não foi atendimento pessoal, nada disso não. Dia 5, quarta-feira, foi dia 5, ela até anotou, dia 5, amém, Jesus? E eu não tive um contato direto com ela não, preguei coletivamente, para todo mundo, mas Deus falou com ela tão forte, que ela me esperou ali fora para falar comigo. Deus, como que Deus fez, eu não precisava nem mais de atendimento. Você está entendendo? Quer dizer, se você tem a palavra, tem a revelação, fica. Mas alguém botou o carro na minha vaga. Meu Deus do céu, isso é motivo para você sair da igreja?
Ah, porque alguém me prendeu meu carro, botou a moto atrás do meu carro e prendeu meu carro, eu não consegui sair rápido. Isso é motivo de você sair da igreja. Ah, porque o fulano falou da minha sandália que está remendada. Você tem que vender essa sandália e comprar uma nova também, né? Mas tudo bem. Sua hora vai chegar. Não tem que sair da igreja por causa disso também não. Amém, Jesus? Não, porque também tem gente que chama miséria, né? Tem gente que... Não, tem, irmão. Miséria chama miséria, sabia? Chama. Você que vive aí remendando tudo, está na hora de você começar a repensar esse negócio de remendar. Não, irmão, tá sério, sério. Miséria chama miséria, tá? Eu sei o que é isso. Vamos lá, Gênesis 42, vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão. Então, irmãos, as feridas antigas, elas precisam ser cicatrizadas. Deus foi muito claro. Não tem médico ou remédio para certas feridas. Certo? Não tem. Tem coisa que é incurável. Problemas na alma. Não tem. Não adianta. Não, mas eu fui lá e resolveu. Resolveu mesmo? Se você parar de se tratar, não volta tudo? Mas se eu parar de me tratar, é cara que vai voltar, né, pastor? Não, então não resolveu, Não resolveu. Estou falando de resolver. Amém, Jesus? De você ter como recorrer toda vez que o mal quiser voltar, você poder então chegar, repreender de novo, continuar. É vida nova. Bom, voltando em Gênesis 42, no versículo 5, nós paramos no 4, e eu mostrei para você aqui que o Jacó, depois de quase 30 anos, que ele supostamente perdeu o filho, ele ainda estava com essa marca dentro dele, tão grande, que ele parou a vida dele. E parou a vida do filho mais novo, né? O irmão do José, porque o rapaz já é de idade, já é um homem feito, mas está com a vida parada. O homem não deixava nem ele sair com os irmãos para caçar nem nada, nem para fazer nada. Bom, aí olha só o versículo 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na... E aí? Lembra do primeiro sonho que o José teve? Não era esse o sonho? Quase, depois que ele teve esse sonho, quase 30 anos depois, o sonho está se realizando, sim ou não? O José era para ficar feliz, sim ou não? Meu sonho está se realizando. Meus irmãos estão se prostrando diante de mim. Não é isso? Tá. Versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, nós teus servos mas teus servos vieram a comprar mantimento. Vamos parar aqui. E aí eles vão falar que não são espias. Eu vou parar aqui agora, porque semana que vem tem mais 2 domingos ainda dos sonhos, para a gente terminar essas mensagens. O José, ele está vendo diante dos seus olhos o seu sonho, o primeiro pelo menos, o seu sonho se realizar. E ele reconhece que o seu sonho está se... Não era para ele ficar feliz? Era, mas ele está insatisfeito.
A ferida no José, do que os irmãos fizeram, ainda estava aberta. Entendeu? Ainda estava aberta. Por isso que eu falei para vocês, feridas antigas vão impedir seus sonhos de se realizar. E até aqueles que se realizam não vão satisfazer você. Aí você realiza o sonho da casa, mas não fica satisfeito. Você pensa assim, mas se eu conseguisse essa coisa, eu vou me realizar e acabou. Vai sair essa angústia de dentro de mim. Não sai. Você vai conseguir e vai continuar angustiado. Se eu fizer aquela viagem dos meus sonhos, vai sair essa angústia de mim. Não vai. Você vai fazer a viagem dos seus sonhos, vai voltar e vai continuar angustiado. Se você conseguir ganhar o seu primeiro milhão, você vai falar assim, mas se eu ganhar meu primeiro milhão, eu sou uma pessoa muito material, gosto muito de ganhar dinheiro, e se eu fizer o meu primeiro milhão, eu vou me realizar. Você vai ganhar o primeiro milhão e está arriscado perder tudo, porque esse primeiro milhão não vai realizar você. Porque não realiza? Porque a ferida está aberta. Ferida aberta vai roubar sonho de você. Ele reconhece o sonho, ele vê os irmãos se prostrando e ele logo lembra dos seus sonhos que ele tinha sonhado. Caramba, está se realizando. Ali era para ele ter explodido de alegria. Explodido de alegria. Mas não. Ele fala asperamente com os irmãos. E ele fala assim, vocês vieram espiar a terra, vieram comprar nada. Ele começa a criar uma situação contra os irmãos. Entendeu? E ele vai prender os irmãos depois. Depois vai mandar trazer o pai. Aí o segundo sonho vai se concretizar. Mas isso a gente vai ver depois. Amém, Jesus? Mas ele vai, os irmãos vão falar do irmão mais novo, ele vai mandar trazer o irmão mais novo, que ele está com saudade do Benjamim, que não tem nada a ver com isso, na época era muito criança ainda, ficava junto com Jacó, na época que ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos, o Benjamim era mais novo ainda. Certo? Então ele está com saudade do irmão mais novo. Mas quando ele vê os 10 que fizeram com ele, esses irmãos lá, os 10 que estão lá, se prostrando, mesmo sendo um sonho sendo realizado, que ele reconhece, o meu sonho está se realizando, ele não consegue ter alegria. E ele fala asperamente, e ele inventa ali uma história, cria uma história para poder ficar contra eles. Entende? Ele não consegue se alegrar. Tem que cicatrizar essa ferida. Tem que cicatrizar essa ferida. Tem que entender de uma vez por todas. Você pode até se tratar, você pode até tomar seus remédios. Eu não tenho nada com isso. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que ninguém tem problema com isso. A medicina está aí para isso, a medicina é uma benção, os médicos são uma benção, os remédios são criados para a gente receber, melhorar, mas resolver é só ele. Ele resolve. Ele resolve. Amém, Jesus? É ele que cicatriza e cura. Ele falou em Jeremias, não tem médico que vai curar isso. É Jesus. Ele cicatriza e cura. Essa ferida é uma ferida que não tem como ser curada pela medicina. É uma ferida que não tem como ser curada por remédios. É tudo paliativo. Mas Jesus consegue. Aí você vai pensar, poxa, aquela pessoa me tirou isso, aquela pessoa fez aquilo outro. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi essa mensagem. Então, está perdoado o que foi feito. A pessoa já até morreu às vezes, como o meu avô, né? O meu avô lá já tinha até morrido, e minha mãe ainda carregava aquilo ainda, aquela coisa no coração. Eu tive que sentar com ela, falar sério com ela, para ela liberar isso aí, e liberou. Amém, Jesus? E graças a Deus ela conseguiu liberar. Mas assim, para, irmão, não adianta. Não adianta você toda hora que lembrar do que aconteceu com você quando você na sua infância, na sua juventude, e você se encher de ódio no coração. Está cheio de marginal aí, cheio de bandido, porque cresceu com essas feridas abertas. Sabia? Está cheio, irmãos. Cheio de pessoa violenta, grosseira, que se você for conversar com a pessoa, você vai ver que a pessoa está cheia de ferida aberta. Foi a vida que ela teve quando era criança e juventude, e levou ela para essa vida agora, porque ela não soube cicatrizar a ferida. Então nós precisamos cicatrizar isso e deixar. E como que eu consigo deixar? Entendendo que você é uma igreja que tem que estar dentro de uma igreja. Ele edifica Jerusalém, constrói Jerusalém e reúne o povo dentro de Jerusalém.
Então ele construiu a ideia de congregação, a ideia da igreja, e ele diz: o inferno não vai prevalecer contra essa minha ideia se a minha igreja estiver reunida e congregada. Não vai, nem o inferno vai prevalecer contra isso aqui, ó. Nem o inferno. O inferno não consegue quando a gente congrega, quando a gente é uma igreja dentro da igreja. Eu edifiquei Jerusalém e eu reuni Israel. Então essa ideia de que, Pedro, olha, sobre essa ideia de que eu sou o Mestre, o Senhor, o Salvador, eu vou construir a minha igreja. A minha igreja vai ser construída sobre a ideia de que eu sou o Salvador do mundo. É assim, essa ideia, reunindo aqueles que são de